A linha férrea de Guimarães, no seu todo e até há poucos anos atrás, unia a cidade do Porto, o seu extremo mais a sul, com Faf, o termo norte. Hoje aquilo que vos apresentamos é o troço original desta via entre Trofa e Faf, cujo percurso termina atualmente na cidade de Berço. Em 21 de dezembro de 1883 foi autorizado o serviço público de transporte ferroviário entre Trofa e Vizela, sendo concessionária e construtora do mesmo, após vicissitudes várias, a Companhia do Caminho de Ferro de Guimarães. Fora previamente feito um acordo de utilização com os caminhos de ferro do Estado Minho-Douro de, como se diz hoje em dia, infraestruturas comuns, designadamente as estações da Trofa e Lousado e o algaleamento da via. Falamos aqui de algaleamento, uma vez que entre as estações daquelas localidades a via estreita de Vitola Métrica corre no interior da via larga de Vitola 1,62 m. Rebocado pela velha locomotiva Negrelos, sai da Trofa pelas 9 horas da manhã do último dia do ano longínquo de 1883, o comboio inaugural com destino a Vizela. É, portanto, uma linha, como aliás quase todas em Portugal, mais que centenária. Iniciamos esta curta viagem a bordo de umas modernas automotoras Alstom que circulam nesta linha com exclusivo serviço de passageiros a partir da Vila da Trofa. Aqui chegam duas vias férreas de ligação à cidade do Porto, uma de via larga, a linha do Minho, e a outra, da qual estamos falando, provém de Porto Trindade e seguem algaleadas até Famalicão no trajeto de ligação à Póvoa de Varzim. Atravessamos nesta ponte metálica, construída para a linha do Minho e originalmente pertence dos caminhos de ferro do Estado Minho-Douro, o Rio Ave, que já conheceu melhores momentos antes da industrialização e desenvolvimento urbanos. De águas puras e límpidas de outrora, temos hoje um rio poluído à espera que lhe devolvam o esplendor de outros tempos. Primeira etapa da nossa viagem, Lousado. existiam as oficinas
da antiga Companhia dos Caminhos de Ferro de Guimarães e da sua sucessora, a primeira, já com a atual ECP. A Companhia dos Caminhos de Ferro do Norte de Portugal, abreviadamente Norte. Resultou este da fusão com a então existente Companhia do Caminho de Ferro do Porto, APOB e Famalicão, a 14 de janeiro de 1927. Podemos ver hoje aqui, e ocupando quase toda a antiga área oficinal, um museu ferroviário que guarda várias locomotivas a vapor e carruagens que circularam nesta linha, mesmo em outras, antes da extinção da tração a vapor. São exemplares do nosso património histórico-industrial na área dos transportes que aqui encontraram abrigo e proteção. Abrigo e proteção, infelizmente não estendida a outras peças, que é igualmente imprescindível a sua preservação, enquanto o tempo, o desleixo e a incúria não acabam por as destruir. Encontramos-nos no interior do salão presencial, um dos mais belos exemplares presente neste museu, dado o estilo requintado dos seus interiores.
várias locomotivas que fizeram a delícia dos nossos avós enchem os nossos olhos pela sua beleza. E a corneta do agulheiro, a par da mala do cobrador, exemplares a ver neste museu. Fotos antigas e ilustrações de outros tempos mostram-nos o que foi o apogeu da linha Trofa Guimarães. Outro aposento do museu, vemos várias fotografias referindo-se a várias estações do percurso. E uma excelente coleção de lanternas, também presente neste compartimento. Saímos novamente de viagem, desta vez no nosso próprio caminho, pois à nossa esquerda encurvam-se as linhas do Minho e Póvoa em direção a Famalicão, que aqui abandonamos no nosso percurso, agora até Santo Tirso. Entrelaçamos-nos com o Ave e depois com o seu afluente principal, o Vizela, por cujo vale se estende desta linha até à vila com o seu nome, Caldas de Vizela.
E enquanto esperamos pelo nosso próximo comboio, vamos vendo o exterior da estação do Santo Tirso. Eis-nos chegados a Santo Tirso, mais uma paragem no nosso trajeto. Novamente em viagem, com o rio à nossa direita e após um curto percurso, arribamos a Caniços. Parece ser história antiga que este nome, Caniços, advém do facto da existência aqui de uma antiga ponte com guardas, constituída de finas canas ou caniços, e numa travessia que entanto terá feito, a rainha Dona Maria II haveria exclamado: "Que bonita ponte de Caniços!" Tanto bastara para que, daí em diante, a população assim passasse a indicar o sítio, que nessa época, por sinal, era ainda bastante arborizado. Aqui, ao deixarmos a estação, passamos pela segunda e última vez sobre o lado, junto à Foz de Vizela. Podem ser vistas à nossa esquerda as instalações hídricas da antiga Xenópolis. Aqui neste vale do Vizela podem ver-se inúmeras instalações fabris da indústria têxtil, agora, segundo parece, em crise. Negrelos, ou Vila das Aves, como é agora conhecida esta estação, é a próxima paragem.
O movimento de passageiros é razoável nesta linha e o número de posições que a percorrem é satisfatório. Mas com o encurtamento significativo da duração das viagens e talvez o aumento da frequência de circulações, com certeza que seriam bem melhores aproveitadas as potencialidades que o caminho de ferro oferece no transporte de grandes volumes de passageiros. E à nossa esquerda vemos o que resta do antigo apiadeiro da Giasteira, ou seja, ruínas, nada. Tal como em Ataíde, o que resta também é nada. Passamos agora no estaleiro da construção da ponte sobre a via, que faz parte da futura nova via intermunicipal Joane Vizela. Lordelo, outra estação. Podem ver aqui velhas preciosidades da temática ferroviária, que em certo aspecto não mudou muito ao longo dos anos. Afinal, o caminho de ferro é uma atividade conservadora, sem contudo, pelo menos em Portugal, saber preservar com carinho o que realmente merecia de um passado brioso e honroso. Cuca, simples apiadeiro junto a fábricas têxteis. Com o edifício o abrigo, começou a chamar-lhe em ruínas. Enfim, sinais de constante degradação. Pereirinhas, outro apiadeiro, o mais recente neste trajeto, pois não é muito antigo nesta linha, mas não menos degradado. Vizela,
A estação desta vila, que veremos de seguida, foi terminal da linha de Guimarães durante 104 dias, desde dezembro de 1883, como já referimos, até março de 1884, pois a 6 daquele mês chegava a Guimarães a primeira locomotiva de inspeção da via. Cabe aqui citar as palavras do ilustre vizelense de então, Dr. Braulio Caldas, a propósito da chegada do comboio de ferro a Vizela. Nem sempre mesquinha sorte, nem trevas, nem retrocesso. Vizela também caminha na vanguarda do progresso. Também tem homens que trajam as vestes da ilustração. Também resplandece em seus muros o sol da civilização. O caminho de ferro esteve desde então intimamente ligado à história da vila, nos bons e nos maus momentos, pelo menos no que respeita à própria via férrea. Durante muitos anos, na época de ouro do termalismo, e antes que outros meios de transporte desfrutassem a primazia do caminho de ferro e as próprias termas caíssem temporariamente fora de moda, eram acontecimentos mundanos as chegadas dos comboios, transportando inúmeros aquistas que aqui vinham procurar cura ou alívio para os seus achaques ou simplesmente veranear. Numerosos estabelecimentos hoteleiros de diversas categorias, de cuja existência permanece a memória em muitos vizelenses, e até um casino, do qual só a lembrança e o nome permanecem. Isto e o volumoso transporte de mercadorias de e para Vizela, o movimento de estudantes para a cidade de berço, no qual se incluía o autor destas palavras, foram, e em certa medida continuam a ser, os bons momentos do caminho de ferro na sua ligação com Vizela. Recorda-me que levou muitos anos antes que se notassem quaisquer sintomas de modernização nesta linha. Que alvoroço foi quando começaram a circular as primeiras automotoras dignas desse nome, lá pelos idos 56, as atualmente obsoletas Alan, posteriormente transferidas para outras paragens. Anteriormente haviam circulado, desde 1949, as mini-automotoras de construção doméstica dotadas de motor a gasolina, conhecidas pela população como caixas de fósforos. Podemos ver um exemplar em Lousado na secção museológica. Posteriormente, a quando a reabertura da linha do Val da Boga, após o 25 de Abril, foram todas transferidas para esta linha, recebendo em troca a linha de Guimarães toda a espécie de material do mais diverso tipo, incluindo as pitorescas carruagens em madeira de teca, provenientes em tempos mais recuados da extinta linha do Val do Lena. Assim, durante algum tempo, a linha de Guimarães foi um verdadeiro museu rolante, o que, aliás, após a introdução de material mais moderno, não foi adequadamente conservado, como espólio de um tempo desaparecido e cujo património deveria ser orgulhosamente preservado. Em 1975, o vapor entrou em rápido declínio, com a introdução das locomotivas a diesel, compradas em segunda mão em Espanha. Em 1977, termina definitivamente a utilização do vapor em serviço regular. A partir daqui, novas aquisições em material, até aos dias de hoje, permitiram renovar a frota circulante, sem contudo se proceder à indispensável renovação da via, de modo a utilizá-la em pleno rendimento. Vemos agora o apiadeiro de Nunes Pereira, que em tempos recuados, segundo Santa Ana Dionísio, era o paradeiro do escritor Raul Brandão. E embora com estas restrições, o futuro desta linha parecia solidamente assegurado, mas os acontecimentos dramáticos entre maio de 82 e abril de 84, a propósito da velha luta dos vizelenses pelo seu concelho, vieram pôr em causa o estatuto da linha e a sua existência como um todo. E aproximamo-nos da estação de Covas.
Covas, uma estação que raramente está aberta a poucos quilómetros de Guimarães. Para chamar a atenção do país para os anseios dos vizelenses e como método de pressão sobre as autoridades, as populações de Vizela levantaram a linha, aprisionaram uma composição na própria estação e impediram a circulação ferroviária durante todo esse tempo. O terminal da linha passou a ser em Lordelo, isto no tempo em que se comemoravam os 100 anos da abertura da linha. Mas chegados a Guimarães, damos por terminada a nossa viagem ferroviária, que não a nossa evocação de todo um grande passado ferroviário, o qual nos levará por outras vias até Faf para completar os 55.421 km da velha linha da Trofa a Faf. Aqui chegou a 14 de abril de 1884 o comboio inaugural, rebocado por duas locomotivas a vapor, a Negrelos e a Vizela. Nesse tempo tinham nomes as velhas senhoras e composto por 22 carruagens. À data da inauguração, as estações eram as que ainda hoje existem e o tempo de percurso Trofa-Guimarães era de 2 horas. Podem ver-se ainda hoje nesta estação diversas estruturas remanescentes do vapor. Placas giratórias, garrafa de água, depósitos, cocheira de máquinas que seguramente mereciam um melhor cuidado. E aqui acaba agora esta linha que outrora se prolongava até Faf. Intimamente ligados ao acontecimentos de Vizela, produziu-se um acordo entre a Câmara de Faf e a CP a 30 de dezembro de 1983, que conduziu ao encerramento do troço Guimarães-Faf. Este troço final foi o de mais difícil construção de toda a linha e talvez o mais pitoresco. Hoje, como podem ver, encontra-se em total abandono, incluindo as velhas estações, tendo sido levantada a linha em alguns pontos. E num breve apontamento, vemos a passagem de nível de Margaride totalmente destruída. Destruído também o apiadeiro de Aldão Sandrocato. E junto do local do apiadeiro da Penha, do qual ainda se vê restos da placa indicadora. E atravessando este todo matagal, procuramos
o túnel de Passo a Vieira. Após atravessar aquela floresta amazónica, vemos o túnel de Passo a Vieira. E diante dos nossos olhos aparece a estação fantasma de Passo a Vieira. E lá nos Pingouros vemos a destruída estação de Fareja. E sobre o rio Vizela, a Ponte Grande do Cancelo. E um breve apontamento da passagem de nível da Ponte dos Moinhos. Apiadeiro de Cepães, que ao contrário de destruição, foi aproveitado pela coletividade cepanense. E vemos o que resta da passagem de nível à entrada de Faf. Faf, onde o comboio chegou em 1907, como o atestam as placas comemorativas que podemos observar. Constituiu, portanto, durante muitos anos, o ponto terminal norte da linha de Guimarães. Nesta evocação, já que de tal se trata, vemos com um misto de resignação e tristeza o estado atual de antigas estações no troço Guimarães-Faf, mas as imagens falam melhor que nós o faríamos. Fica a dúvida quanto à justificação para o encerramento deste troço de linha. As justificações para tal são como um círculo vicioso: degradação da via, falta de movimento por resposta adequada aos tempos atuais em confronto e tempo, degradação da linha e finalmente encerramento. No seu conjunto, toda a linha de Guimarães trouxe a esta região do A Vizela, no Baixo Minho, um desenvolvimento industrial só possível devido à existência deste meio de transporte, numa época em que as estradas não existiam ou eram péssimas e os veículos que nela circulavam primitivos.
Com acesso à cidade do Porto direto a partir de março de 32 e ao Porto de Leixões, era possível um tráfego de mercadorias bastante significativo, que correspondia em pleno às perspectivas dos construtores da linha. A antiga Norte tinha ambiciosos planos de expansão da sua rede, que nunca se chegaram a concretizar, mas deu passos significativos na modernização do material circulante, e especialmente em 31, com a aquisição de algumas locomotivas a vapor, a última palavra em tração ferroviária a vapor naquela época, e numerosas carruagens de fabrico italiano, bom e sólido material, que ainda hoje circulam, exemplares que poderemos ver em Lousado.